Olá, sou o Dr. Samuel, estamos aqui mais uma vez hoje para falar com vocês um pouquinho sobre saúde, beleza e bem-estar. Então, o nosso assunto de hoje é prevenção de tromboembolismo em cirurgia. Então, eu queria primeiro explicar para vocês que com qualquer paciente que vá ser submetido a uma cirurgia, ele tem um risco cirúrgico, seja esse risco muito baixo, moderado ou um risco grave. Acontece que em cirurgias estéticas a gente tem sempre um critério maior de segurança para atender os nossos pacientes. E quando esse risco ele é baixo, eu opero os pacientes. Se a paciente tiver um risco moderado, um risco severo, eu já prefiro conversar com a paciente e opto por ou transformar ela num risco baixo ou prefiro não operar a paciente. Acontece que muitas vezes esse diagnóstico ele é tranquilo de se fazer, mas outras vezes o diagnóstico ele pode ser não muito fácil de se fazer. Existe todo um protocolo, existe toda uma classificação para que a gente possa pré-determinar qual é o grau de risco do nosso paciente, qual é o grau de risco cardiovascular que a gente chama. Mas primeiro de tudo, eu queria explicar um pouquinho para vocês o que é a fisiopatologia do tromboembolismo e por que isso tem preocupado tanto a nós cirurgiões e também tem preocupado a população em geral, porque independente de fazer uma cirurgia, você pode ter um tromboembolismo mesmo que não esteja sendo submetido a um procedimento cirúrgico. É importante a gente saber como é que se forma um trombo, aonde é que se forma a maioria dos trombos e o que é que eu posso fazer para prevenção. Então, para acontecer um tromboembolismo, que geralmente um tromboembolismo, que a gente chama tromboembolismo venoso, ele acontece nas panturrilhas, nas pernas, e esse trombo que se forma ali, ele vai se formar como? O trombo é um coágulo de sangue que ele vai se formar, porque o sangue, ele fica um sangue mais parado ali, né? Pelo trauma que pode surgir, né? Através de uma batida, através de uma cirurgia ou através de alguma alteração dentro do endotélio vascular, que é a nossa maior área em extensão que nós temos do corpo, ou ainda por hipercoagulabilidade. Geralmente, esses três fatores que chamam-se estase venosa, o sangue circulando mais lentamente, um trauma endotelial, um trauma na camada interna do vaso sanguíneo, e a hipercoagulabilidade, que ela tem várias causas e várias formas de a gente ter no paciente uma hipercoagulabilidade, forma-se isso uma tríade, que a gente chama tríade de Virchow, que foi quem descreveu essa tríade em 1856. Se forma um trombo, e esse trombo ele pode ficar organizado e parado, por exemplo, na panturrilha, mas ele pode se movimentar, então ele vai ir lá para o pulmão e ele pode ocasionar uma embolia. O que acontece? Acontece que o nosso sistema de proteção do nosso corpo, ele naturalmente tem os fatores de coagulação. Então, quando a gente tem um trauma, forma um trombo para não continuar sangrando, e isso é estancado, isso é parado. Quando a gente tem uma cirurgia de lipoaspiração, eventualmente, dependendo da área cirúrgica operada, a gente pode ter uma reação muito grande do nosso corpo, e a gente pode ter um consumo desses nossos fatores de coagulação que a gente vai levar para um outro lado, que além da trombose, o paciente pode acabar tendo um sangramento por gastar todos os fatores de coagulação. Mas isso é um parênteses que eu estou fazendo para você entender, porque inclusive em lipoaspiração a gente tem uns critérios para obedecer, que é tanto a área, o tempo cirúrgico, mas o limite, né? Principalmente de volume de matéria que a gente pode retirar numa lipoaspiração, que é de 5% a 7% do peso corporal. Então, a gente entende que uma lipoaspiração, ela acaba tendo no corpo efeitos como se fosse de uma queimadura. Mas uma queimadura, por exemplo, uma queimadura média a grave de mais de 30% de área corporal, ela não vai ter pele para recobrir, não se usa antibiótico e não se está dando líquido para o paciente. Por isso que a queimadura, ela costuma ser, então, claro que muito pior do que uma lipoaspiração. Mas a lipoaspiração, entenda você, que ela também é um processo traumático.
não só a lipoaspiração, quanto qualquer procedimento cirúrgico. Agora, é importante a gente saber e a gente estratificar o risco do nosso paciente antes de operar. Como medida preventiva, antes de qualquer cirurgia, esse paciente, nós sugerimos que ele use meia elástica. Se ele, mesmo que ele tenha risco baixo, a gente usa uma bota pneumática, que é o massageador intermitente dos membros inferiores. Todo o paciente deve ser bem hidratado para evitar essa estase venosa. No popular, que o pessoal fala que o sangue fica grosso, né? Então o paciente tem que estar bem hidratado. O paciente controla muito a diurese do paciente, é por aí, é um dos fatores que a gente controla, a frequência cardíaca. Então o paciente tem que estar bem hidratado. A gente recomenda quando vai para casa que continue tomando muita água. E o fato da hipercoagulabilidade, ele está associado a, eventualmente, pacientes que têm algum problema associado, como se já tiveram histórico de infarto, de AVC, pacientes que são muito sedentários, fazem pouca atividade física, pacientes fumantes, pacientes que usam anticoncepcional, pacientes que usam hormônios sintéticos, pacientes que usam anabolizante, que é um hormônio sintético, pacientes que têm problemas genéticos de alteração, de mutação genética em alguns genes, pacientes que foram submetidos a alguns tipos de vacinas, que também vão ter um risco aumentado. E como é que a gente sabe isso? Porque nós examinamos o paciente no pré-operatório, nós nos baseamos na conversa e no histórico do paciente, e conforme o histórico do paciente, a gente vai determinar que exames a gente vai pedir para confirmar aquilo que tem na história, aquilo que a gente está pensando. Mas é muito importante chamar a atenção de dois fatores realmente que podem se tornar muito graves. 25% de nós, das pessoas, eu estou falando de nós porque eu sou uma pessoa que tem trombofilia, tem essa genética para ter trombofilia e não sabe. Eu fiquei sabendo durante a pandemia, onde eu tive realmente um irmão com problemas graves, um pai com problemas graves, e eu mesmo que fui acometido, né, na pandemia, e que quase paguei com a minha vida, tendo depois uma miocardite, né, pós essa doença, que também ocorre por microtrombos ou trombos que vão se formando, que é a hipercoagulabilidade. Então, assim, a gente pode ter uma ideia, a gente pode ter uma noção da história do paciente, mas isso tudo pode ser muito bem standardizado e conversado antes com o paciente. Porque a gente segue um protocolo, que é um protocolo ou um score que chama-se score de Caprini, que foi desenvolvido pelo pessoal da Sociedade Vascular e de Cirurgia Cardiovascular, que é um protocolo para que a gente estratifique risco para tromboembolismo e a gente dá uma pontuação para determinados sinais e sintomas do paciente, história do paciente. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente dá uma nota, né? Quando o paciente tem uma idade de 41 a 60 anos, a gente dá um ponto. Quando ele vai fazer uma cirurgia menor, ele ganha 1 ponto. Se é uma cirurgia maior prévia, ele vai ganhar 1 ponto. Se tem diabetes mellitus, ele ganha 1 ponto. Se a paciente ela já teve algum tipo de aborto, ela ganha 1 ponto. Se a paciente tem varizes, ela ganha 1 ponto. Mas tem alguns itens, por exemplo, se a paciente tiver tido um AVC anterior, se a cirurgia for uma cirurgia que não for uma cirurgia plástica, mas for uma cirurgia de fratura de quadril ou de pelve, ela já ganha 5 pontos de saída. O que eu quero te dizer é que se a paciente ganha 5 pontos de saída, ela já é uma paciente de alto risco. Ela não é uma paciente que eu, como cirurgião plástico, vou levar ela para a cirurgia. Agora, tem muitas pacientes que elas podem ter um muito baixo risco, que é 0, ou um baixo risco, que é 1 ou 2 pontos. O risco moderado já é 3 a 4 pontos e o alto risco é mais que 5 pontos. Por exemplo, 2 pontos a paciente já ganha se ela tem entre 61 e 74 anos. Se ela tiver tido um câncer, ela já ganha 2 pontos, certo? E algumas daquelas mutações genéticas, ela ganha 3 pontos. Se o paciente tiver uma idade acima de 75 anos, ele já ganha 3 pontos. Então, dentro, né, dessa classificação e desse score de Caprini, dependendo da pontuação, esse paciente vai indo para uma prevenção, e é isso que é importante a gente saber e a gente standardizar.
Se o paciente é um paciente de baixo risco ou muito baixo risco, esse paciente só é orientado a fazer uma deambulação precoce, a se movimentar e se hidratar bem. Se esse paciente é um paciente de risco moderado, esse paciente, além de usar uma boa hidratação, se movimentar, usar meia elástica, usar aquela botinha que é o massageador intermitente, esse paciente já vai passar a usar ou uma heparina de baixo peso molecular ou um outro tipo de heparina que é muito conhecida também, né, que vai ser usado. E o paciente de alto risco vai usar também, né, uma heparina de baixo peso molecular, mas numa dose maior. A gente estratificando e sabendo, vai ficar mais fácil, entre aspas, de tomar essa conduta e de decidir, às vezes, se a gente vai realizar o procedimento ou não vai realizar o procedimento, dependendo de todos esses protocolos e desses estudos. Mas eu queria que você entendesse que na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. E a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, nós médicos estamos sempre nos informando, estamos atrás de conhecimento, estamos estudando, trazendo trabalho científico, procurando realmente fazer uma medicina segura, uma medicina de ponta. Agora, existem coisas que a gente não consegue dominar, que a gente não consegue saber, que nem a ciência consegue saber. Existem coisas que são imponderáveis. Então, não basta muitas vezes você simplesmente ter o melhor cirurgião, operar no melhor lugar, porque muitas das vezes pode ser que o imponderável possa estar presente na nossa vida. E se o imponderável estiver presente na nossa vida, também importa que nós estejamos muito bem preparados. Por isso que além de que a gente cuide do corpo, olhe para a bioquímica, olhe para a biofísica e olhe para toda a construção desse belo vaso que nós temos, nós precisamos aprender a nos cuidar de corpo, alma e espírito, que eu tenho trazido sempre muito isso aqui, porque uma das maneiras de que a gente possa conseguir ter as coisas mais alinhadas é que a gente possa viver em paz, que a gente tenha fé, que a gente acredite em algo, que a gente tenha esperança e que a gente viva com muito amor. E eu creio que isso é uma das coisas mais importantes para que a gente tenha a proteção, para que a gente solicite, para que a gente peça ao nosso Pai Maior, ao nosso Pai do Céu, que o Espírito Santo sempre nos ilumine, que ilumine as nossas pacientes e que possa sempre andar junto com a gente, que todos os anjos também possam andar junto com a gente e que a gente possa estar preparado todos os dias, se a gente, por acaso, tiver o imponderável na nossa vida. Então, com muito respeito, com muito amor, eu honro todas as pessoas que por mim já passaram e eu honro todas aquelas pessoas que, porventura, já tiveram qualquer tipo de problema, sejam elas pacientes, sejam elas médicos, e eu profetizo na vida dessas pessoas que elas possam ter muita paz e muito amor em todos os seus momentos. Amém, amém, amém. Que todos vocês tenham uma excelente semana e que todos vocês possam ter uma abençoada noite e até a próxima semana.